O canal Saia da Matrix fez um vídeo tentando provar que imposto não é roubo. E eu acho ótimo quando fazem esses vídeos. Na verdade, quando eu assisto um vídeo se propondo a provar que imposto não é roubo, eu estou torcendo para a pessoa conseguir, mas é sempre frustrante porque sempre são uns argumentos que são fáceis de perceber o erro, que é fácil de refutar. Primeiro ele diz que são só crianças que levam a sério que imposto é roubo, que os libertários são só um bando de crianças na internet. E eu gostaria muito de saber de onde ele tirou esse dado, de onde ele verificou que são crianças. Por exemplo, no meu canal, a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas, vai de 20 a 40 anos de idade. Então aí em seguida ele diz que imposto é a condição do capitalismo. Então vamos pegar a palavra capitalismo por duas definições diferentes. Uma das definições é o livre mercado, que é a definição dos libertários. Note que os libertários não usam a palavra capitalismo para significar a outra definição, que é a aliança entre grandes empresas e o Estado. Os libertários chamam de capitalismo apenas o livre mercado, a troca voluntária de propriedades entre os indivíduos. Porque a esquerda mistura as duas coisas. Então tá aí também um desafio para o canal Saia da Matrix, que é reconhecer a separação entre aliança de grandes empresas com o Estado e livre mercado, e que as duas coisas são incompatíveis. Então uma das grandes falácias da esquerda é a de juntar as duas coisas e dizer que livre mercado e aliança de grandes empresas com o Estado, que é monopólio da força, poder coercitivo, que na verdade são duas coisas incompatíveis, mas a esquerda trata as duas coisas como se fossem uma só. E isso é claramente uma contradição. Então fica aí já um desafio para o Saia da Matrix, que é diferenciar as duas coisas. E aí tudo bem, vamos analisar o argumento dele pelas duas definições para não ter erro. Ele disse que só há capitalismo se houver propriedade. No sentido do livre mercado, se você definir capitalismo como livre mercado, isso é verdade. O livre mercado é, por definição, a troca de propriedades entre indivíduos. Então, tudo bem, nesse caso, só há capitalismo se houver livre mercado. Mas também, nessa mesma definição, o imposto não faz parte do capitalismo, porque o imposto é a violação de propriedade. É tomar a propriedade à força, sem o consentimento do proprietário. Enquanto que só se pode conseguir um recurso de outra pessoa dentro da lei de propriedade se essa pessoa der ele para você. Se você definisse capitalismo como grandes empresas unidas ao Estado, agredindo a concorrência com regras, regulações e a força armada do Estado, aí sim você poderia dizer que isso vai junto com o imposto. Mas isso também é violação de propriedade, porque as regras impostas por grandes corporações unidas ao Estado são violação de propriedade também. Porque dentro da lei de propriedade, a única regra que vale é aquela definida pelos proprietários sobre a sua propriedade. Enquanto que essas grandes corporações, que são oligopólios, elas usam o Estado para impor regras violadoras de propriedade, para dizer para outros proprietários o que eles podem ou não fazer, e isso é violação de propriedade. Então, se você usar essa definição de capitalismo ligada a oligopólios, essa definição elimina a propriedade privada e fica com o Estado. Se você usar a definição de livre mercado, ela é compatível com a propriedade privada, mas não é compatível com o Estado. Então você já vê aí que Estado e propriedade privada são incompatíveis. Se você tem um, você não tem o outro. E se você não tem um dos dois, você necessariamente tem o outro. Se você não tem propriedade privada, necessariamente o mais forte vai determinar as coisas. Porque a única regra objetiva, que não seja a lei do mais forte, de determinar como serão usados recursos escassos, é a propriedade privada. É a única regra coerente e objetiva de alocação de recursos escassos. Tirando a lei de propriedade privada, só resta a lei do mais forte, que é o uso da força sobre a propriedade dos outros, que é o Estado. Então o Saia da Matrix, ele tenta colocar propriedade e Estado, ou melhor, propriedade e violação de propriedade, como se as duas coisas dependessem uma da outra, enquanto que elas são incompatíveis uma com a outra. Elas são logicamente incompatíveis. Propriedade e violação dela, ou melhor, violação de propriedade ou não violação de propriedade. Você pode reduzir esse discurso a uma simples afirmação e negação dessa afirmação. Ou você viola a propriedade ou não viola. Isso é lógica básica e reduzindo dessa forma fica impossível não entender. Você só pode
negar isso se você for descaradamente desonesto. Depois ele diz que só há propriedade privada se houver Estado, porque propriedade é prescrita por um ente. Erradíssimo! Isso é exatamente o contrário do que é propriedade. Propriedade é exatamente a única lei que não é definida por ninguém, porque ela é definida pela lógica. Ela é impessoal. É a única forma de você alocar recursos de forma impessoal, onde nenhum indivíduo tem o poder de decidir a lei, porque é uma lei que se aplica igualmente e universalmente a todos os indivíduos. Então nenhum indivíduo tem autoridade na propriedade privada, porque todo indivíduo se encaixa na lei de propriedade de uma forma igual. Então a propriedade, pela definição dela, não pode ser prescrita por ninguém. Ela é prescrita por uma necessidade lógica de se alocar recursos de uma forma universal e impessoal. Então é exatamente o contrário do que o Saia da Matrix quer afirmar. E aí o Saia da Matrix definiu propriedade como uma espécie de posse que é garantida pelo uso da força e que, portanto, deve haver o monopólio da força pelo Estado. E nesse raciocínio nós já podemos identificar vários erros. Primeiro, a subjetividade do que é posse. Como você pode definir objetivamente o que significa posse? Porque eu posso ter um objeto na minha mão, por exemplo, esse microfone. E aí você pode dizer que ele está sob a minha posse porque ele está na minha mão. E se eu colocar ele um pouco mais longe de mim? Até que distância isso continua sendo posse? E se eu tiver um terreno no Japão, eu tenho posse dele? Não tenho? Então vamos tentar definir isso objetivamente. Poderíamos definir posse como controle. Só que ninguém tem pleno controle sobre nada, porque primeiro, todas as ações já estão restritas pela lei da física. As ações estão restritas pela escassez. Então, controle é uma coisa relativa também. Ninguém tem pleno controle sobre nada. A ação de uma pessoa afeta a outra. Então esse conceito de posse, no fundo, ele é subjetivo. Não dá para definir objetivamente o que é posse, enquanto que você pode definir objetivamente o que é propriedade. Propriedade é uma lei que determina quais ações são permitidas ou proibidas na sociedade. Como propriedade é um conceito objetivo e posse é um conceito subjetivo, na verdade, posse é um conceito vago, ao qual você não pode dar uma definição precisa, mas sim uma definição vaga. O que é considerado posse ou não sempre vai ser subjetivo, não tem linhas que possam ser objetivamente definidas, enquanto a propriedade tem. Se a propriedade é um conceito preciso e definido objetivamente e a posse não é, então a propriedade não pode depender do conceito de posse. O conceito de propriedade existe por si mesmo como uma lei e que não pode ser reduzida a outra coisa, não pode ser reduzida à posse. Então, o uso desse conceito de posse pelo Saia da Matrix é inválido no argumento. E aí ele diz que a posse só pode ser mantida pelo uso da força. Se ele se refere à posse como controle sobre um recurso escasso, então sim, esse controle só pode ser mantido pelo uso da força. Ou pelo menos só pode ser garantido, só pode ser protegido pelo uso da força. E é verdade, todo anarcocapitalista concorda que a propriedade privada é protegida pelo uso da força, que dependemos do uso da força para defender a propriedade privada de agressores, para que os proprietários possam se defender dos agressores, para que os proprietários possam se defender dos agressores. E aí o Saia da Matrix comete uma falácia do non sequitur ao concluir que, como a força é necessária para defender a propriedade, então logo o Estado precisa ter o monopólio da força para defender a propriedade, que é um total non sequitur, uma coisa não segue logicamente da outra, é um total salto lógico, porque ele deixa implícito que a única força possível é o monopólio da força. Isso não é verdade. Pode haver o uso descentralizado da força, onde cada indivíduo tem a legitimidade perante a lei universal, que não é estabelecida pela autoridade, que pelo contrário necessariamente depende da ausência de autoridade, porque é uma lei universal e logo ela não pode favorecer uma autoridade, ela tem que se aplicar universalmente a todos os indivíduos. Então os indivíduos, tendo armas, tendo força física, podem de forma descentralizada defender a sua propriedade, e como a propriedade é uma regra universal,
ela necessariamente tem que ser defendida de uma forma descentralizada, porque o uso da força como monopólio, como centralização, o uso da força de uma forma autoritária necessariamente viola a propriedade e, portanto, entra em contradição com a lei de propriedade. A propriedade, portanto, não pode ser defendida por um monopólio, não pode ser defendida por uma autoridade, porque essa autoridade por si só já é um violador de propriedade, já é ilegal perante a lei de propriedade privada. E, portanto, o argumento do Saia da Matrix é inválido, comete uma série de falácias. E se você quiser apoiar o canal a continuar fazendo vídeos de resposta, a continuar refutando as falácias do estatismo, as falácias do comunismo, você pode se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se ou do Padrim que estão na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores e até o próximo vídeo.